Olá galera, bem-vindos novamente à Nova Agro. Agora eu vou mudar a abordagem do canal, tá? Eu vou falar um pouco de games, animes, alguma coisa do tipo da cultura pop. Vou fazer essa mudança de abordagem. Já tem muito canal ensinando filosofia, ensinando bem, tá? Mas eu quero trazer uma ludicidade para o canal, então eu vou trazer coisas que vocês aí, meninos com menos de 30 e meninos com mais de 30, conhecem muito bem. Às vezes não conhecem filosofia, mas conhecem os exemplos. Então eu vou aproveitar isso daí e vou usar isso daí como parâmetro para poder fazer uma comparação. Hoje o que eu escolhi foi o jogo Hi-Fi Rush, que vocês devem conhecer, ouviram falar, que é um jogo da Microsoft, foi lançado no Game Pass, fez um burburinho. O jogo é legal, é tipo misturar Guitar Hero com Devil May Cry, alguma coisa assim. Ele é um jogo muito legal, finalizei já, joguei várias vezes, não platinei, porque enfim, é impossível aquele treco ali. Mas, além do jogo, além do ritmo, além das cores, o que é que esse jogo traz de mensagem que a gente pode fazer uma reflexão? É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, sejam bem-vindos novamente à Nova Água. O jogo, ele trata de um rapaz chamado Shai. E ele quer ser um rockstar, ele é um adolescente, tá lá perdidão. Ele queria ganhar um aperfeiçoamento numa empresa chamada Vandelay. E aí nessa empresa ele acaba levando o iPod dele, né? Pra quem não conhece, iPod foi feito há muito tempo. Foi há 84 anos. Talvez seja uma referência aí. E aí ele coloca uma prótese no braço, um braço mecânico de lixo. E nisso ele acaba dando errado, né? O experimento dá errado. E aí o iPodzinho dele vira uma espécie de coração artificial, a la Tony Stark. E aí fica colocando ritmo nas ações dele, né? O jogo todo é rítmico e a proposta, né, baseada nesse pretexto aí, né, nesse primeiro momento do jogo. Então, você fica passeando por uma cidade empresa. É uma cidade industrial, mas ela não é uma cidade gerida por um poder público, por uma democracia, nada disso. É uma empresa, tem uma cidade. E o Shai tá querendo sair, né? Querendo sair dessa empresa. E, no entanto, ele tem vários pormenores. E aí ele encontra vários robôs que estão querendo destruir ele, porque ele é um produto defeituoso. Isso também é uma mensagem interessante. E aí o que acontece? Ele encontra alguns aliados, variar, né? O mais importante no jogo são os diálogos dos robôs, né? Toda vez que você passa por uma parte do jogo, né? Você encontra vários robôs que estão trabalhando. Tem uma narradora que é uma robô falando sobre férias, direitos trabalhistas. Só que ao contrário do que você possa imaginar, ela está dizendo que eles não têm esses direitos. Que se ele, por exemplo, tem um trecho que eu vou mostrar aqui, que se a pessoa ficar doente, você tem que mandar atestado tanto tempo antes. Atenção! Atestados só serão aceitos 6 meses antes da data desejada. Adendo. Funcionários robôs não poderão apresentar atestados. Que você tem que aumentar um dia na semana para aumentar a produtividade, ou seja, tem 7 dias na semana. Aí eles disseram, não, agora a semana tem 8 dias. Atenção! Para compensar o aumento no projeto Armstrong, teremos mais um dia na semana. Lembrem-se de que o trabalho vai ser obrigatório nesse dia adicional. Que é para você aumentar a produtividade. Tudo isso, obviamente, visando o lucro, né? Porque toda empresa capitalista, ela visa o lucro. Então, você pensa, esse jogo tá parecendo que tem uma camada aí que muita gente talvez viu, mas passou batido, não percebeu qual era o intuito desses diálogos. E aí é onde eu venho com a reflexão filosófica. Então, muito provavelmente, as referências se dão através de Karl Marx. Primeiro ponto, essa questão da forma como o Shai, ele se vê, não só ele, mas os próprios funcionários robô da empresa se veem nessa estrutura, porque eles estão ali trabalhando exaustivamente. O Chai, ele só quer sair, ele só quer se livrar daquele lugar, mas ele não entende o porquê que estão perseguindo ele não entende por que ele é defeituoso. Então, em ambos os casos, existe o conceito chamado de alienação. Então, o que é alienação no sentido etimológico, ou seja, qual é o significado originário da palavra, né? Então, alienação significa estar fora de si. Então, tanto os trabalhadores quanto o Chai estão fora de si, eles não entendem porque é que algumas coisas acontecem com eles. E isso se dá
dentro da leitura marxista, porque existe uma ideologia, né? Essa ideologia tem uma origem burguesa, ou seja, burgueses são aqueles que estão nas altas castas da sociedade, são aqueles que têm um patamar de riqueza assim que é incomensurável, que você não consegue contar, tão ricos que são. Então, a burguesia, ela, por ter muito dinheiro, ela detém o que o Marx chama de meios de produção. Então, a tecnologia que a Vanderlei emprega nas pessoas, nas máquinas, na sociedade, é um meio de produção, ou seja, você não é dono daquilo. Por isso que o Chai, mesmo sendo dono da própria vida, mas ele não é dono do braço mecânico que ele possui. Então a empresa está querendo destruir ele de alguma forma. Então ele acaba sendo um produto do meio, mesmo que ele seja uma pessoa e não uma máquina, mas ele também é um produto. E é um produto, como eu disse, defeituoso. Não saiu como esperado da empresa. Então, essa reflexão é interessante. Você também percebe que a alusão à Apple talvez não seja gratuita. A empresa fez o jogo Hi-Fi Rush, a Tango Gameworks, ela é de Tóquio. Depois ela foi adquirida pela ZeniMax e, né, por curiosidade, a ZeniMax é norte-americana. Então é muito fácil você perceber que há uma crítica / referência, né, ao modelo econômico e empresarial dos Estados Unidos. Então, não só pela alusão do iPad da Apple, mas pelo próprio dono da empresa do jogo, né, a Vanderlei, né, a empresa fictícia ali, que é gerida por um cara chamado Kyle Vanderlei, né, um cara bonito, boa praça e tal, que o Chai, inclusive, é fã dele no começo do jogo, depois ele vai se decepcionando, vai descobrindo as falcatruas da empresa. Mas isso aí você tem que jogar para descobrir. Quem é que era o cara que era idolatrado, considerado boa praça, super inteligente, uma mente brilhante? Steve Jobs. Muito provavelmente, gente, esse jogo você pode sim fazer uma alusão às teorias marxistas, como uma crítica. Não é só uma questão de um jogo, não é um joguinho, né, eletrônico. Isso é você ver muito superficialmente o jogo. Muita coisa que a gente vê na cultura geek, né, na cultura gamer, é justamente essa ideia de que não dá para fazer análises políticas, filosóficas, sociológicas com base em jogo, o que está completamente errado. Toda mídia tem uma mensagem em camadas, como uma cebola. Tem o superficial, que é a música, o estilo, o gráfico, o tipo de jogo, se é briga de rua, se é RPG, se é sandbox, enfim. E existe também essa questão da mensagem por trás, as reflexões que o jogo traz. Todo jogo é reflexivo? Não. Mas eu posso fazer uma reflexão sobre o jogo? Posso. E existem alguns elementos que me permitem fazer isso com mais facilidade, com mais dificuldade. Então isso demanda pesquisa, interesse, enfim, um olhar crítico sobre as coisas. Então, tem como eu fazer uma análise filosófica sobre o jogo de videogame? Tem. Todo jogo de videogame é filosófico? Não. Na verdade, gente, nada a priori é filosófico. Mas nós podemos tornar as coisas por um viés filosófico. A gente pode fazer uma leitura filosófica sobre o comum, sobre o corriqueiro, sobre aquilo que nos cerca diariamente. Então é por isso que eu resolvi fazer essa abordagem do jogo. Vou fazer novas abordagens nesse estilo. Eu espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilhe. Se você tiver algum colega que jogou, está interessado, que você sabe que ele gosta desse tipo de conteúdo e diálogo, mande para ele, mande para ela. Agradeço de coração vocês aqui e até a próxima. Você acorda de manhã e acha que vai conseguir mudar o mundo. Mas não me ilude. Qualquer um de nós é pequeno demais para mudar as engrenagens do mundo. Sabe o que dá para mudar? As pequenas coisas, só elas. RH? Será que estou aqui para você ou para eles? A linha é tênue demais. Você estava certo o tempo todo, colega. Simplifique, não se envolva tanto. E assim começamos outro dia. Isso muda alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? É o que esperam de mim. Mas o único jeito de enxergar o contexto todo é ignorar o contexto. Acho que você precisa de café.